dele. Se o empregador não pagar, os familiares têm direito de entrar com ação. Claro que tem. Aonde entram com esta ação? Na Justiça do Trabalho. Ora, decorreu de uma relação de emprego. Então essa decisão que o STJ trouxe através da súmula 366 é um absurdo. É um absurdo. E o STF pacificou o entendimento, julgando este conflito de competência 7545, estou repetindo várias vezes, porque isso é extremamente recente. E neste conflito de competência, o STF garantiu a competência da Justiça do Trabalho. Da Justiça do Trabalho para isso. Perfeito? Joia? Tranquilos? Numa boa? Bom, doutores, mas ainda temos mais um tema importante para falar a respeito dessa competência. Estatutário. Funcionário público estatutário. Funcionário público regido por estatuto nunca foi de competência da Justiça do Trabalho. Mas, ante a redação da Emenda Constitucional 45, do atual artigo 114, inciso 1º da Constituição, nos parece que é. Concorda comigo? Eu vou repetir o texto na íntegra para vocês. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. André, diante dessa redação, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios. É claro que a competência é nossa, da Justiça do Trabalho. Pela redação no entanto, a AJUF, Associação dos Juízes Federais, promoveu uma DIN no Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade. E o nosso então ministro-presidente do STF, hoje nosso atual ministro da Defesa, ministro Nelson Jobim, declarou a inconstitucionalidade neste caso do inciso 1º. A justificativa, doutores, é plausível. O que acontece é que, como nós sabemos, quando a lei sai da Câmara, o projeto de lei sai da Câmara dos Deputados para ir ao Senado, se ela tiver mudança do Senado, ela tem que voltar para a Câmara. E não voltou, ela foi sancionada direto. Então acabou tendo um problema na redação do texto e ficou caracterizado, portanto, que esta ação do funcionário público estatutário não deve ser postulada na Justiça do Trabalho. Você que é funcionário público estatutário e vai promover uma ação, não deve entrar com isso na Justiça do Trabalho. Ah, André, entendi. Então o funcionário público não postula a ação na Justiça, os seus direitos na Justiça do Trabalho? Não. O funcionário público estatutário. Para quem quiser anotar o número desta ação direta de inconstitucionalidade, é a DIN 3395. A DIN 3395. A DIN 3395 é clara ao dispor que, com efeito ex-tunc, com efeito retroativo, que não há como caracterizar a competência do funcionário público estatutário para a Justiça do Trabalho. Ô André, eu sou funcionário público, então eu não postulo na Justiça do Trabalho de jeito nenhum. Não é isso que eu falei. Não é isso que eu falei. Você é funcionário público estatutário, você não postula na Justiça do Trabalho. Doutor, se você for funcionário público seletista, contratado pelo regime da CLT, você pode postular, deve postular os seus direitos na Justiça do Trabalho. Tá? Seletista, Justiça do Trabalho. Por favor, estatutário, regido por estatuto, por exemplo, o policial militar, não. Tá claro? Perfeito? Joia? Bom, doutores, com isso eu finalizo o primeiro bloco do nosso programa. Vocês viram que eu tratei aí de temas absolutamente relevantes, controvertidos, trouxe várias súmulas para vocês, trouxe uma decisão muito recente do STF naquele conflito de competência da ação decorrente do acidente de trabalho proposta por herdeiros. Falamos do estatutário, mais uma decisão do STF, ou seja, conseguimos falar bastante sobre o tema e principalmente sobre os pontos mais controvertidos dele. Mas não paramos por aqui não, muito ao contrário. No próximo bloco, voltamos com o Pergunte ao Professor, onde vocês que estão aí me assistindo nos enviarão perguntas aqui
para que eu possa responder e analisar cada uma delas de acordo com o tema do dia, que hoje foi a competência material da Justiça do Trabalho. Espero pela pergunta de vocês aqui no próximo bloco e volto daqui a pouquinho. Até já! Vamos lá, doutores, voltamos então com o nosso segundo bloco integral do nosso programa, que é o Pergunte ao Professor. É esse bloco que a gente tem esse contato mais direto com os nossos telespectadores, não só os alunos que vão prestar o exame de ordem, como também o pessoal que está querendo saber onde propor a sua ação trabalhista. E como o tema hoje foi competência material da Justiça do Trabalho, nós vamos responder as questões pertinentes ao tema do dia falado agora há pouco. Na verdade, você que não conseguiu enviar a pergunta para cá, não fica chateado. Realmente, tem muita gente que acaba tentando enviar a sua pergunta, e é claro que nem todos conseguem fazer a gravação que a gente coloca aqui no ar para conseguir fazer isso. Mas, repito, não fiquem chateados. Envie o e-mail para o provafinal@lfg.com.br, provafinal@lfg.com.br. Esse e-mail é encaminhado aqui para a minha equipe de Direito do Trabalho e eu mesmo, alguém da minha equipe, responderemos a esse e-mail sem dúvida nenhuma para vocês. Com relação também a alguns artigos jurídicos, entre no site www.lfg.com.br, lá vocês verão vários artigos jurídicos sobre o tema, sobre vários temas no mundo jurídico também. Mas repito, não fiquem chateados se a pergunta de vocês não aparecer aqui não, tá? provafinal@lfg.com.br. Bom, vamos lá então dar uma olhadinha nas perguntas do pessoal para que a gente possa esclarecer as dúvidas pertinentes ao tema do dia. Vamos lá? Se o próprio empregado que sofreu o acidente for pleitear a indenização, qual justiça será competente? Eu sabia que ia ter algumas dúvidas a respeito disso. Realmente o negócio ficou muito controvertido, né? O STJ deu aquela decisão, tal. Vamos deixar uma coisa clara. Agora, não só o próprio empregado. Então, veja, vamos esclarecer algumas coisas. Se o empregado for postular alguma ação para configurar o acidente de trabalho, ou até mesmo o herdeiro para configurar o acidente de trabalho daquele empregado que faleceu no acidente, a competência é civil. Tá claro? Perfeito? A competência é civil. Não importa se é o próprio empregado que está propondo esta ação, ou não importa se são herdeiros que estão propondo essa ação. Se a ação o objeto da ação é a configuração do acidente de trabalho, a competência é civil. Ponto. Agora, o empregado, se for postular a ação decorrente do acidente de trabalho, o próprio empregado postula na esfera trabalhista. O que acontece, como eu falei para vocês no bloco anterior, é que o STJ baixou uma súmula, e é recente essa súmula, que é a súmula 366. E nesta súmula 366, o STJ declara que se for a viúva ou o filho que vai propor ação decorrente do acidente de trabalho do empregado falecido neste acidente, a competência não seria da Justiça do Trabalho, seria civil. No entanto, o STF, julgando o conflito de competência, declarou que esta súmula do STJ está errada. Orienta ainda ao STJ para que cancele esta súmula. Orienta claramente ao STJ para que cancele a súmula 366, porque ele fala que é a competência da Justiça do Trabalho. Então vamos deixar uma coisa clara, doutor. O próprio empregado vai postular a ação decorrente do acidente, competência da Justiça do Trabalho. Herdeiros vão postular a ação decorrente do acidente de trabalho, competência da Justiça do Trabalho. Não pelo que dispõe a súmula 366, mas pelo que julgou recentemente, mas muito recentemente mesmo, o STF, através daquele conflito de competência que eu citei para vocês no primeiro bloco do nosso programa, no tema do dia. Tá? Então, respondendo à sua pergunta, não só o empregado que sofreu o acidente de trabalho, ele também, mas não só o empregado. O empregado que sofreu o acidente de trabalho postula a ação decorrente do acidente na esfera trabalhista. E a viúva ou filhos do empregado que sofreu o acidente e faleceu no acidente, de acordo com esta recente decisão do STF, também postula sua ação na Justiça do Trabalho. Só a configuração do acidente de trabalho é a esfera civil.
O resto, decorrente do acidente de trabalho. Não importa se ela for proposta pelo próprio empregado que sofreu o acidente ou por herdeiros, caso o empregado tenha falecido